Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafael do site Imigrar e eu venho trazendo para vocês mais um vídeo sobre imigração canadense. Hoje nós iremos falar das formas de imigração, dos programas de imigração de Saskatchewan, essa província que fica aí na parte central do Canadá, certo? Antes de mais nada, se inscreva, deixe seu like, comente aí, dê ideias, tá? Diga se gostou ou não gostou do vídeo, certo? Eu leio todos os comentários e tento responder todos também, tá? Então vamos lá, sem enrolação. Antes eu quero falar que eu já publiquei, aqui no meu site, um artigo completo, atualizado para 2020, com todas as formas de imigração de Saskatchewan, tá? Se você quiser ler em português, tudo copiado do site oficial da província de Saskatchewan. Então, eu não crio nada da minha cabeça, tá, gente? Tudo tá direto de lá. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir ele em duas partes, certo? A primeira, vou falar das formas que você pode migrar aí do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, que não precisa você necessariamente estar lá em Saskatchewan. E a segunda parte eu vou falar das formas de quem está lá ou esteve lá e obteve experiência profissional. Então esse aqui é o site oficial de Saskatchewan. Todos os links do meu artigo, do site oficial, vão estar na descrição, então não se preocupem. No site oficial você pode clicar aqui para ter uma noção dos programas de imigração, certo? Você pode vir para cá, nessa seção aqui, e você encontra um resumo da própria província. Existem 3 categorias gerais, tá? Em cada categoria existem subcategorias. A primeira é o International Skilled Worker, que é para quem tem, como o nome diz, trabalhador qualificado internacional, certo? Quem quer viver e morar em Saskatchewan. Você não necessariamente precisa estar lá ou já ter estado lá. Você pode estar no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, tanto faz. A segunda, Saskatchewan Experience, é para quem já está lá, Você até vê aqui already, uma pessoa que fez college lá ou universidade ou conseguiu ir para lá através de uma permissão de trabalho. E a terceira categoria é para empreendedores e fazendeiros, tá? Quem quer começar um negócio ou uma fazenda. Eu não vou falar da terceira categoria nem na primeira parte nem na segunda parte, tá, pessoal? Porque quem quer imigrar para essa categoria tem que ter muito dinheiro e muito que eu digo bastante, e eles normalmente contratam um consultor regulamentado em imigração, como eu ou um advogado. Teve uma mudança muito importante recente e é por isso até que eu queria gravar o vídeo de Saskatchewan. Foi anunciada essa mudança ainda essa semana, tá? Então, fique ligado porque agora ficou ainda mais possível para algumas pessoas conseguir imigrar aí do Brasil, na categoria trabalhador qualificado internacional. Aqui você pode contar seus pontos, pois se você não tiver uma pontuação suficiente lá de Saskatchewan, você não consegue aplicar por nenhuma dessas categorias. Nós vamos falar dessa contagem de pontos, tá? Não se preocupe. Então, a primeira categoria que nós vemos aqui logo de cara é o International Skilled Worker Employment Offer, tá? Então, como o nome diz, você tem que ter uma oferta de emprego, tá? A segunda é o Occupation in Demand. Então, você tem que ter uma profissão, Sua profissão aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo tem que ser uma profissão que está em grande demanda lá em Saskatchewan. E também a Saskatchewan Express Entry, tá? Então, se você estiver lá no sistema do Express Entry e tiver uma profissão que Saskatchewan acha interessante, eles podem te pescar lá no pool do Express Entry, certo? Vocês vão entender todas elas, eu vou falar delas resumidamente, mas vou dar os pontos principais. Essa categoria você precisa de uma job offer, tá? Lá em Saskatchewan. E, além disso, você precisa ter todos esses subcritérios, tá? O critério principal, job offer, para essa categoria, tá? Nem todas as categorias de Saskatchewan exigem uma job offer. Essa exige, certo? Então, você tem que ter pelo menos 60 pontos dos 110 possíveis lá da tabelinha, e a gente vai ver essa tabelinha, não se preocupem, tá? Você tem que ter pelo menos 1 ano de experiência profissional nos últimos 10 anos nessa ocupação, na ocupação da job offer. Você tem que ter pelo menos CLB 4. Se sua profissão
é regulamentada, você tem que mostrar que você pode exercer essa profissão. A job offer tem que ser permanente, full time, de um empregador lá em Saskatchewan, certo? Então não é só ele querer te dar o emprego, você tem que seguir você clica aqui, ó, Valid SENP Job Approval Letter, e você vai ver tudo que precisa ter na job offer para eles considerarem, certo? Para, vamos dizer assim, valer para eles lá, para o escritório de imigração de Saskatchewan, ok? Então, tem que ser em NOC 0A ou B, ou em uma profissão dessa lista aqui, tá? Se for C, mas estiver nessa lista, até D, estiver nessa lista aqui, você pode também conseguir, tá? Você vê a profissão aqui, depois tem que pesquisar o NOC para saber se ela é C ou D. Eu já gravei um vídeo aqui como achar o NOC, certo? Essas que tem o símbolo vermelho é porque são profissões Red Seal, né? Selo vermelho. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso, certo? Não se preocupem. Por exemplo, ó, garçom está na lista de Designer Trades aqui E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que é NOC C, de cabeça, decorado, certo? Então tem profissões sim, NOC C, que dá direito a imigrar por essa categoria da job offer, tá? Porém, aqui já vem até uma nota, acabei de falar de garçons, né? Tem que aplicar programa específico para garçons, tá? Então, eu só disse que garçom e NOC C estava na lista, não estou dizendo que você pode aplicar. Você não pode aplicar, como está bem claro aqui, existe uma categoria específica para garçons lá em Saskatchewan. Então, bem simples, né? A categoria deu para entender bem. Resumindo, você precisa de 60 pontos, CLB 4, um ano de experiência nos últimos 10 anos. Se a profissão for regulamentada, provar que você vai ter como exercer essa profissão, tá? E uma job offer, NOC 0A ou B, ou que esteja nessa lista aqui. Para imigrar por essa categoria, primeiramente eles já falam que você não precisa de um job offer, certo? Mas você tem que ser altamente qualificado em uma ocupação em demanda. Lembrando aqui, eles já deixam bem claro, isso você tem que saber sempre, que os critérios podem mudar a qualquer momento, porém, eles são legais o suficientes para dizer que vão usar os critérios que estavam válidos quando você enviou sua aplicação. Então, para imigrar por essa categoria, você pode morar fora do Canadá, não tem problema, tá? No Brasil ou no Canadá, desde que esteja legal. Não pode ser refugiado. Você tem que marcar 60 pontos de 110 da tabelinha, certo? No mínimo, tá? Não quer dizer que é o suficiente, já a gente vai ver a tabela. Você tem que ter pelo menos CLB 4. Você tem que ter um ensino superior ou um curso profissionalizante, tá? Que tenha uma comparação com algo do Canadá. Como é que você vai fazer isso, né? Eles já dizem aqui, você tem que fazer o ECA, né? O Educational Credential Assessment, tá? Em uma das instituições válidas, ICAS, WES. Ainda vou fazer um vídeo sobre o ECA, mas você acha muita coisa aí na internet. Se não sabe o que é o ECA, só digita ECA, né? Como fazer, que você vai ter uma boa noção. Se sua profissão for regulamentada, você tem que provar que você vai poder exercer a profissão. Você tem que ter trabalhado em uma das profissões em demanda e sua profissão não pode estar nessa lista. Então, se sua profissão estiver nessa lista, você não consegue imigrar, tá? São muitas profissões que são self-employment, né? Mas tem algumas aqui, veterinário, dentista, farmacista, nutricionista, certo? Essas profissões estão excluídas dessa categoria, tá? Da categoria Occupations in Demand e da categoria Express Entry, que vamos falar já já, tá? Não é que porque você tem uma dessas profissões você nunca vai conseguir imigrar por Saskatchewan. Não é o caso, tá? Estamos falando de duas categorias específicas, Express Entry e In Demand. Se estiver nessa lista, desculpa, você não poderia aplicar por essa e nem pela Express Entry. Não existe uma lista de ocupações em demanda, certo? Existe a lista de ocupações excluídas, né? Essas profissões não podem migrar, muitas são regulamentadas, né? Como vocês viram. O que então seria o nome ocupação em demanda, Rafael? Eles dizem, na hora que eles vão chamar as pessoas para imigrar que estão fora do Canadá, eles dão os NOCs, tá? Então, aquelas são as ocupações e demandas e você já vai ver junto comigo onde a gente acha essa informação. Algumas profissões lá em Saskatchewan têm requerimentos próprios, tá? Da província. Então, você clica aqui nessa lista, vai abrir esse PDF e você vê quais são os requerimentos, tá legal? Então, por exemplo, engenheiros, eles querem que a pessoa mostre uma carta da Associação de Engenheiros Profissionais
de Saskatchewan dizendo que foi aprovado como um engenheiro em treinamento ou uma carta da associação indicando que você vai poder fazer os exames, certo? Você não precisa nem ter passado ainda, certo? Você só precisa provar que está ou já como engenheiro em treinamento ou que pelo menos foi aprovado, né? Eles já deram uma olhada lá nos seus documentos e você conseguiu passar, vamos dizer assim, para a próxima fase. Enfim, tem muita coisa aqui, né? Quem quer imigrar tem que pesquisar, certo? Então você tem que entrar aqui e procurar sua profissão. Por exemplo, técnicos em contabilidade, né? Uma profissão que tem muito no Canadá, que é bookkeeper, por exemplo. Eles falam que a pessoa tem que ter pelo menos um diploma de 2 anos, tá? De um curso de contabilidade. Você vai precisar mostrar que você pode exercer a profissão, se ela for licenciada, tá? Você vê muita coisa também no link de cima, como eu falei. E para poder participar dessa categoria, você vai ter que preencher o EOI, né? Expression of Interest. O EOI, para você já entender de uma certa forma, é como se fosse o Express Entry de Saskatchewan, tá? O próprio sistema deles que maneja a imigração. E o último aqui que a gente vai falar é o Saskatchewan Express Entry. Ele é simples de entender, tá? Por quê? Primeiro você tem que estar já no Express Entry, certo? Então seu perfil tem que estar ativo, você tem que ter um Profile Number e um Job Seeker Code, né? Se cadastrar lá no Job Banks. De novo, como os outros dois passados, você tem que marcar pelo menos 60 pontos dos 110 possíveis na tabelinha de pontos Saskatchewan. Vai ter que ter um CLB 5 no mínimo. Por quê? Porque você não se cadastra no Express Center com menos do que CLB 5. CLB 5 apenas se você tiver experiência no Canadá, Canadian Experience Class. Você NOC B, por exemplo, você consegue com CLB 5. Mas se você nunca pisou no Canadá, você vai precisar pelo menos de CLB 7 para se cadastrar no Federal Skilled Worker, tá? E a gente um dia vai gravar um vídeo só sobre o Express Entry e vai ser em breve. Mas eu tenho um guia completo, descrição, você lê o guia completo sobre o Express Entry, tá? Antes do vídeo sair. Você tem que ter um ensino superior ou profissionalizante, que seja comparável a algo em Saskatchewan, que tenha pelo menos 1 ano de duração, tá? Então, curso de 6 meses, 7 meses, 8 meses, etc. não vale e você vai ter que ter ganhado pelo menos um diploma, certificado ou um grau. Curso técnico, tecnólogo, bacharelado, mestrado, etc e tal. Tá? Você vai fazer o ECAS e torcer para o ECA vir positivo. O que é vir positivo? Falar que é algo que tem semelhança lá em Saskatchewan. Se você fez um curso técnico ou profissionalizante durante o seu ensino médio, eles falam que você não precisa mandar um ECA, mas sim fazer através do próprio sistema deles. É aquela lista que eu já mostrei para vocês, tá? Sistema deles que eu digo assim, as ordens que tem lá, certo? E aí você vê se sua profissão está aqui, certo? Por exemplo, aqui tem muitas profissões de trades, né? Como eles chamam de trades, por exemplo, aqui soldador, eletricista, o que mais? Encanador, carpinteiro, pintor. Então você vai entrar em contato com o SATCC. Você procura depois no Google o SATCC, você pode fazer por lá a sua tentativa de revalidação, beleza? Então, continuando, você vai precisar ter experiência em uma das ocupações, que a gente vai ver como achar essas ocupações, pois não existe lista de profissões em demanda. Existia até um tempo, acho que até 2019, tá? E aí eles mudaram no meio de 2019 e não existe mais lista em demanda. Ao contrário, existe a lista que não pode imigrar. Já mostrei para vocês na categoria passada, já falei dela, então vocês estão sabendo. Se sua profissão estiver nessa lista, aí você não imigra direto do Brasil. É possível? Mas aí você de alguma forma tem que ir lá em Saskatchewan, obter sua experiência lá, um diploma, etc e tal. Tá? Se você estiver do Brasil ou em qualquer lugar do mundo querendo emigrar sem fazer college, sem achar emprego do Brasil, ou você não pode ter uma profissão nessa lista. Se sua profissão não for trades, o que é trades? Essas profissões aí mais específicas, soldador, acabei de falar algumas, bombeiro, certo? Carpinteiro, isso aí é o que eles consideram trades aqui no Canadá. Advogado não é trade, administrador não é trade. Se você tiver uma profissão que não é trade, você vai precisar de 1 ano de experiência nos últimos 10 anos. Se sua profissão for trades, você vai precisar de 2 anos de experiência nos últimos 5 anos, certo? Se você tiver experiência no Canadá,
E aí tanto faz se é trades ou não, você vai precisar apenas de 1 ano de experiência nos últimos 3 anos, tá? Se tiver sido no Canadá. Se você está confuso com esse negócio de trades, não é trades, assiste meu vídeo, como achar seu NOC, tá? Eu já fiz, está aqui no meu canal do YouTube. Se eu lembrar, eu deixo o card aqui em cima, pois achando o seu NOC, você vai saber se a sua profissão é trades ou não. Aqui mais um detalhe, que sua experiência profissional tem que ser no mesmo campo do curso que você fez, né? Curso superior ou profissionalizante, técnico, tecnólogo, etc. Certo? Não pode, por exemplo, você se formar em uma coisa e ter profissão em outra totalmente diferente, pelo menos aqui pelo Saskatchewan Express Center. Então, sua experiência tem que estar diretamente ligada à ocupação e educação. E por último, você pode ter que vir a provar se sua profissão é regulamentada, como regulamentar ela, tá? Você entra aqui nesse link, certo? E você dá uma olhada, eles falam aqui, ó, se sua profissão é regulamentada, você olha os requerimentos para todas as profissões regulamentadas que eles vão te dizer, certo? Então, é aquela mesma lista de sempre, e eu já falei, preste atenção se você tiver uma profissão regulamentada nos requerimentos aqui e aqui, tá? Alguns vão ter os dois, outros vão ter só um, tá? É sua obrigação pesquisar a sua profissão. Como o vídeo está ficando longo, no próximo vídeo eu vou ensinar vocês como contar a pontuação. É muito importante contar a sua pontuação, pois a pontuação afeta suas chances de conseguir migrar para o Saskatchewan do Brasil ou de qualquer lugar do mundo sem precisar ir para lá. E aí eu vou vou falar de todos os critérios, a gente vai calcular juntos e também como isso se afeta às rodadas de convite de Saskatchewan. Deixe o seu like, se inscreva no canal e tchau!